Bertolt Brecht. As 5 dificuldades para escrever a verdade. Texto de Bertolt Brecht, 1934. Tradução de Ernesto Sampaio. Diário de Lisboa, 25 de abril de 1982. Apresentação. Hoje, o escritor que deseje combater a mentira e a ignorância tem que lutar, pelo menos, contra 5 dificuldades. É necessária a ele a coragem de dizer a verdade, numa altura em que por toda parte se empenham em sufocá-la, a inteligência de reconhecê-la, quando por toda parte a ocultam, a arte de a tornar manejável como uma arma, o discernimento suficiente para escolher aqueles em cujas mãos ela se tornará eficaz, finalmente precisa ter habilidade para difundi-la entre eles. Estas dificuldades são grandes para os que escrevem sob o jugo do fascismo. Aqueles que fugiram ou foram expulsos também sentem o peso delas, e até os que escrevem num regime de liberdades burguesas não estão livres de sua ação. 1. A coragem de dizer a verdade. É evidente que o escritor deve dizer a verdade, não a calar nem a abafar, e nada escrever contra ela. É sua obrigação evitar rebaixar-se diante dos poderosos, não enganar os fracos naturalmente, assim como resistir à tentação do lucro que advém de enganar os fracos. Desagradar aos que tudo possuem equivale a renunciar, seja o que for renunciar ao salário do seu trabalho, equivale por vezes a não poder trabalhar, e recusar ser célebre entre os poderosos é muitas vezes recusar qualquer espécie de celebridade. Para isso precisa-se de coragem. As épocas de extrema opressão costumam ser também aquelas em que os grandes e nobres temas estão na ordem do dia. Em tais épocas, quando o espírito de sacrifício é exaltado ruidosamente, precisa o escritor de muita coragem para tratar de temas tão mesquinhos, tão baixos como a alimentação dos trabalhadores e o seu alojamento. Quando os camponeses são cobertos de honrarias e apontados como exemplo, é corajoso o escritor que fala da maquinaria agrícola e dos pastos baratos que aliviariam o tão exaltado trabalho dos campos. Quando todos os altifalantes espalham aos 4 ventos que o ignorante vale mais do que o instruído, é preciso coragem para perguntar: vale mais por quê? Quando se fala de raças nobres e de raças inferiores, é corajoso o que pergunta se a fome, a ignorância e a guerra não produzem odiosas deformidades. É igualmente necessária coragem para se dizer a verdade a nosso próprio respeito sobre os vencidos que somos. Muitos perseguidos perdem a faculdade de reconhecer as suas culpas. A perseguição parece-lhes uma monstruosa injustiça. Os perseguidores são maus, dado que perseguem. Eles, os perseguidos, são perseguidos por causa da sua virtude. Mas essa virtude foi esmagada, vencida, reduzida à impotência. Bem fraca virtude ela. Era má, inconsistente e pouco segura virtude, pois não é admissível aceitar a fraqueza da virtude como se aceita a umidade da chuva. É necessária coragem para dizer que os bons não foram vencidos por causa da sua virtude, mas antes por causa da sua fraqueza. A verdade deve ser mostrada na sua luta com a mentira e nunca apresentada como algo de sublime, de ambíguo e de geral. Este estilo de falar dela convém justamente à mentira. Quando se afirma que alguém disse a verdade é porque houve outros, vários, muitos ou um só, que disseram outra coisa, mentiras ou generalidades, mas aquele disse a verdade falou em algo de prático, concreto, impossível de negar, disse a única coisa que era preciso dizer. Não se carece de muita coragem para deplorar em termos gerais a corrupção do mundo e para falar num tom ameaçador, nos sítios onde a coisa ainda é permitida, da desforra do espírito. Muitos simulam a bravura, como se os canhões estivessem apontados sobre eles. A verdade é que apenas servem de mira binóculos de teatro. Os seus gritos atiram algumas vagas e generalizadas reivindicações à face do mundo onde as pessoas inofensivas são estimadas. Reclamam em termos gerais uma justiça para a qual nada contribuem, apelam pela liberdade de receber a sua parte do espólio que sempre tem partilhado com eles. Para esses, a verdade tem de soar bem. Se nela só há aridez, números e factos, se para encontrar forem precisos estudos e muito esforço, então essa verdade não é para eles, não possui a seus olhos nada de exaltante. Da verdade só lhes interessa o comportamento exterior que permite clamar por ela. A sua grande desgraça é não possuírem a mínima noção dela. 2. A inteligência de reconhecer a verdade. Como é difícil dizer a verdade, já que por toda parte a sufocam. Dizer lá ou não parece a maioria uma simples questão de honestidade. Muitas pessoas pensam que quem diz a verdade só precisa de coragem. Esquecem a segunda dificuldade, a que consiste em descobri-la.
Não se pode dizer que seja fácil encontrar a verdade. Em primeiro lugar, já não é fácil descobrir qual verdade merece ser dita. Hoje, por exemplo, as grandes nações civilizadas vão sussobrando uma após outra na pior das barbáries diante dos olhos pasmados do universo. Acresce ainda o facto de todos sabermos que a guerra interna, dispondo dos meios mais horríveis, pode transformar-se de um momento para o outro, numa guerra exterior que só deixará um montão de escombros no sítio onde outrora havia o nosso continente. Esta é uma verdade que não admite dúvidas, mas é claro que existem outras verdades. Por exemplo, não é falso que as cadeiras sirvam para a gente se sentar e que a chuva caia de cima para baixo. Muitos poetas escrevem verdades deste gênero. Assemelhou-se a pintores que esboçassem naturezas mortas a bordo de um navio em risco de naufragar. A primeira dificuldade de que falamos não existe para eles, e contudo têm a consciência tranquila. Esgalham o quadro num desprezo soberano pelos poderosos, mas também sem se deixarem impressionar pelos gritos das vítimas. O absurdo do seu comportamento engendra neles um profundo pessimismo que se vende bem. Os outros é que têm motivos para se sentirem pessimistas ao verem um modo como esses mestres se vendem. Já nem sequer é fácil reconhecer que as suas verdades dizem respeito ao destino das cadeiras e ao sentido da chuva. Essas verdades soam normalmente de outra maneira, como se estivessem relacionadas com coisas essenciais, pois o trabalho do artista consiste justamente em dar um ar de importância aos temas de que trata. Só olhando os quadros de muito perto é que podemos discernir a simplicidade do que dizem. Uma cadeira é uma cadeira e ninguém pode impedir a chuva de cair de cima para baixo. As pessoas não encontram ali a verdade que merece apenas ser dita. Alguns consagram-se verdadeiramente às tarefas mais urgentes, sem medo aos poderosos ou à pobreza, e no entanto não conseguem encontrar a verdade. Faltam-lhe conhecimentos. As velhas superstições não os largam, assim como os preconceitos ilustres que o passado frequentemente revestiu de uma forma bela. Acham o mundo complicado em demasia, não conhecem os dados nem distinguem as relações. A honestidade não basta. São precisos conhecimentos que se podem adquirir e métodos que se podem aprender. Todos os que escrevem sobre as complicações desta época e sobre as transformações que nela ocorrem necessitam de conhecer a dialética materialista, a economia e a história. Estes conhecimentos podem adquirir-se nos livros e através da aprendizagem prática, por mínima que seja a vontade necessária. Muitas verdades podem ser encontradas com a ajuda de meios bastante mais simples, através de fragmentos de verdades ou dos dados que conduzem à sua descoberta. Quando se quer procurar é conveniente ter-se um método, mas também se pode encontrar sem método, e até sem procura. Contudo, através dos diversos modos como o acaso se exprime, não se pode esperar a representação da verdade que permite aos homens saber como devem agir. As pessoas que só se empenham em anotar os factos insignificantes são incapazes de tornar manejáveis as coisas deste mundo. O objetivo da verdade é uno e indivisível. As pessoas que apenas são capazes de dizer generalidades sobre a verdade não estão à altura dessa obrigação. Se alguém está pronto a dizer a verdade e é capaz de a reconhecer ainda, tem de vencer 3 dificuldades. 3. A arte de tornar a verdade manejável, como uma arma. O que torna imperiosa a necessidade de dizer a verdade são as consequências que isso implica no que diz respeito à conduta prática. Como exemplo de verdade inconsequente ou de que se poderão tirar consequências falsas, tomemos o conceito largamente difundido segundo o qual em certos países reina um estado de coisas nefasto, resultante da barbárie. Para esta concepção, o fascismo é uma vaga de barbárie que alagou certos países com a violência de um fenômeno natural. Os que assim pensam, entendem o fascismo como um novo movimento, uma terceira força justaposta ao capitalismo e ao socialismo, e que os domina. Para quem partilha esta opinião, não só o movimento socialista, mas também o capitalismo teriam podido, se não fosse o fascismo, continuar a existir, etc. Naturalmente que se trata de uma afirmação fascista, de uma capitulação perante o fascismo. O fascismo é uma fase histórica na qual o capitalismo entrou, por consequência, algo de novo e ao mesmo tempo de velho. Nos países fascistas, a existência do capitalismo assume a forma do fascismo. E não é possível combater o fascismo senão enquanto capitalismo, senão enquanto forma mais nua, mais cínica, mais opressora e mais mentirosa do capitalismo. Como se poderá dizer a verdade sobre o fascismo que se recusa-se? Quem diz essa verdade se abstém de falar contra o capitalismo que engendra o fascismo?
Qual será o alcance prático dessa verdade? Aqueles que estão contra o fascismo sem estar contra o capitalismo, que choramingam sobre a barbárie causada pela barbárie, assemelhou-se a pessoas que querem receber a sua fatia de assado de vitela, mas não querem que se mate a vitela. Querem comer vitela, mas não querem ver sangue. Para ficarem contentes, basta que o magarefe lave as mãos antes de servir a carne. Não são contra as relações de propriedade que produzem a barbárie, mas são contra a barbárie. As recriminações contra as medidas bárbaras podem ter uma eficácia episódica enquanto os auditores acreditarem que semelhantes medidas não são possíveis na sociedade onde vivem. Certos países gozam do raro privilégio de manter relações de propriedade capitalistas por processos aparentemente menos violentos. A democracia ainda lhes presta os serviços que noutras partes do mundo só podem ser prestados mediante o recurso à violência, quer dizer, aí a democracia chega para garantir a propriedade privada dos meios de produção. O monopólio das fábricas, das minas, dos latifúndios gera em toda a parte condições bárbaras, digamos que em alguns sítios a democracia torna essas condições menos visíveis. A barbárie torna-se visível logo que o monopólio já só pode encontrar proteção na violência nua. Certas nações que conseguem preservar os monopólios bárbaros sem renunciar às garantias formais do direito, nem a comodidades como a arte, a filosofia, a literatura, acolhem carinhosamente os hóspedes cujos discursos procuram desculpar o seu país natal de ter renunciado a semelhantes confortos. Tudo isso lhe será útil nas guerras vindouras. É lícito dizer-se que reconheceram a verdade aqueles que reclamam a torto e a direito uma luta sem quartel contra a Alemanha, apresentada como verdadeira pátria do mal da nossa época, sucursal do inferno, caverna do anticristo? Desses não. Será exagerado pensar que não passam de impotentes e nefastos imbecis já que a conclusão do seu blá 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 aponta para a destruição desse país inteiro e de todos os seus habitantes. O gás asfixiante, quando mata, não escolhe os culpados. O homem frívolo que não conhece a verdade exprime-se através de generalidades em termos nobres e imprecisos. Encanta-o perorar sobre os alemães ou lançar-se em grandes tiradas sobre o mal, mas a verdade é que nós, aqueles a quem o homem frívolo fala, ficamos embaraçados sem saber que fazer de semelhantes ditames. Afinal de contas, o nosso homem decidiu deixar de ser alemão? E lá por ele ser bom, o inferno vai desaparecer? São desta espécie as grandes frases sobre a barbárie. Para os seus autores, a barbárie vem da barbárie e desaparece graças à educação moral que vem da educação. Que miséria destas generalidades que não visam qualquer aplicação prática e no fundo não se dirigem a ninguém. Não nos admiremos que se digam de esquerda, mas democratas, os que só conseguem elevar-se a tão fracas e improfícuas verdades. A esquerda democrática é outra destas generalidades álibi onde correm a acoitar-se as pessoas inconsequentes, isto é, os incapazes de viver até as últimas consequências as verdades que quer a esquerda, quer a democracia, contém. Reclamar-se alguém da esquerda democrática significa, em termos práticos, que pertence ao grupo dos ineptos para revolucionar ou conservar as coisas, ao clã dos generalistas da verdade. Não é a mim, fugido da Alemanha com a roupa que tinha no corpo, que me vão apresentar o fascismo como uma espécie de força motriz natural, impossível de dominar. A escuridade dessas descrições esconde as verdadeiras forças que produzem as catástrofes. Um pouco de luz e logo se vê que são homens a causa das catástrofes. Pois é, amigos, vivemos num tempo em que o homem é o destino do homem. O fascismo não é uma calamidade natural que se possa compreender a partir da natureza humana. Mas mesmo confrontados com catástrofes naturais, há um modo de descrevê-las digno do homem, um modo que apela para suas qualidades combativas. O cronista de grandes catástrofes como o fascismo e a guerra, que não são catástrofes naturais, deve elaborar uma verdade praticável, mostrar as calamidades que os que possuem os meios de produção infligem às massas imensas dos que trabalham e não os possuem. Se pretende dizer eficazmente a verdade sobre um mau estado de coisas, é preciso dizê-la de maneira que permita reconhecer as suas causas evitáveis. Uma vez reconhecidas as causas evitáveis, o mau estado de coisas pode ser combatido. 4. Discernimento suficiente para escolher os que tornarão a verdade eficaz, tirando ao escritor a preocupação pelo destino dos seus textos, as
Usanças seculares do comércio da coisa escrita no mercado das opiniões, deram-lhe a impressão de que a sua missão terminava logo que o intermediário, cliente ou editor, se encarregava de transmitir aos outros a obra acabada. O escritor pensava: falo e ouve-me quem me quiser ouvir. Na verdade, ele falava e quem podia pagar ouvia-o. Nem todos ouviam as suas palavras, e os que as ouviam não estavam dispostos a ouvir tudo o que se lhes dizia. Tem-se falado muito desta questão, mas mesmo assim ainda não chega. O que se tem dito, limitar-me-ei aqui a acentuar que escrever a alguém, tornou-se pura e simplesmente escrever. Ora, não se pode escrever a verdade e basta. É absolutamente necessário escrevê-la a alguém que possa tirar partido dela. O conhecimento da verdade é um processo comum aos que leem e aos que escrevem. Para dizer boas coisas, é preciso ouvir bem e ouvir boas coisas. A verdade deve ser pesada por quem a diz e por quem a ouve. Para nós que escrevemos, é essencial saber a quem a dizemos e quem nos diz. Devemos dizer a verdade sobre um mau estado de coisas àqueles que o consideram o pior estado de coisas, e é desses que devemos aprender a verdade. Devemos não só dirigir-nos às pessoas que têm uma certa opinião, mas também aos que ainda não têm e deviam tê-la, ditada pela sua própria situação. Os nossos auditores transformam-se continuamente. Até se pode falar com os próprios carrascos quando o prêmio dos enforcamentos deixa de ser pago pontualmente ou o perigo de estar com os assassinos se torna muito grande. Os camponeses da Baviera não costumam querer nada com revoluções, mas quando as guerras duram demais e os seus filhos, no regresso, não arranjam trabalho nas quintas, tem sido possível ganhá-los para a revolução. Para quem escreve, é importante saber encontrar o tom da verdade. Acento suave, lamentoso, de quem é incapaz de fazer mal a uma mosca não serve. Quem, estando na miséria, ouve tais lamúrias, sente-se ainda mais miserável. Em nada o anima a cantilena dos que, não sendo seus inimigos, não são certamente seus companheiros de luta. A verdade é guerreira não combate só a mentira, mas certos homens bem determinados que a propagam. 5. Habilidade para difundir a verdade. Muitos, orgulhosos de ter a coragem de dizer a verdade, contentes por a terem encontrado, porventura fatigados com o esforço necessário para lhe dar uma forma manejável, aguardam impacientemente que aqueles cujos interesses defendem a tomem em suas mãos e consideram desnecessário o uso de manhãs e estratagemas para difundir. Frequentemente é assim que perdem todo o fruto do seu trabalho. Em todos os tempos foi necessário recorrer a truques para espalhar a verdade quando os poderosos se empenhavam em abafá-la e ocultá-la. Confúcio falsificou um velho calendário histórico nacional, apenas lhe alterando algumas palavras. Quando o texto dizia: o senhor de Kun condenou à morte o filósofo Van, por ter dito frito e cozido, Confúcio substituía condenou à morte por assassinou. Quando o texto dizia que o imperador fulano tinha sucumbido a um atentado, escrevia foi executado. Com este processo, Confúcio abriu caminho a uma nova concepção da história. Na nossa época, aquele que em vez de povo, diz população, e em lugar de terra, fala de latifúndio, evita já muitas mentiras, limpando as palavras da sua magia de pacotilha. A palavra povo exprime uma certa unidade e sugere interesses comuns. A população de um território tem interesses diferentes e opostos. Da mesma forma, aquele que fala em terra e evoca a visão pastoral e o perfume dos campos, favorece as mentiras dos poderosos, porque não fala do preço do trabalho e das sementes, nem no lucro que vai parar aos bolsos dos ricaços das cidades, e não aos dos camponeses que se matam a tornar fértil o paraíso. Latifúndio é a expressão justa, torna a aldrabice menos fácil. Nos sítios, onde reina a opressão, deve-se escolher, em vez de disciplina, a palavra obediência, já que mesmo sem amos e chefes a disciplina é possível, e caracteriza-se portanto por algo de mais nobre que a obediência. Do mesmo modo, dignidade humana vale mais do que honra. Com a primeira expressão, o indivíduo não desaparece tão facilmente do campo visual. Por outro lado, conhece-se de gingeira o gênero de canalha que costuma apresentar-se para defender a honra de um povo e com que prodigalidade os gordos desonrados distribuem honrarias pelos famélicos que os engordam. Ao substituir avaliações inexatas de acontecimentos nacionais por notações exatas, o método de Confúcio ainda hoje é aplicável. Lenin, por exemplo, ameaçado pela polícia do czar, quis descrever a exploração e a opressão da ilha Sakhalina pela burguesia russa. Substituiu Rússia por Japão e Sakhalina por Coreia.
Os métodos da burguesia japonesa faziam lembrar a todos, os leitores, os métodos da burguesia russa em Sakhalina, mas a brochura não. Foi proibida porque o Japão era inimigo da Rússia. Muitas coisas que não podem ser ditas na Alemanha a propósito da Alemanha podem sê-lo a propósito da Áustria. Há muitas maneiras de enganar um Estado vigilante. Voltaire combateu a fé da Igreja nos milagres, escrevendo um poema libertino sobre a donzela de Orleans, no qual são descritos os milagres que, sem dúvida, foram necessários para Joana d'Arc permanecer virgem no exército, na corte e no meio dos frades. Pela elegância do seu estilo e a descrição de aventuras galantes, inspiradas na vida relaxada das classes dirigentes, levou estas a sacrificar uma religião que lhes fornecia os meios de levar essa vida dissoluta. Mais e melhor deu assim às suas obras a possibilidade de atingir por vias ilegais aqueles a quem eram destinadas. Os poderosos que Voltaire contava entre os seus leitores favoreciam ou toleravam a difusão dos livros proibidos e, desse modo, sacrificavam a polícia que protegia os seus prazeres. E o grande Lucrécio sublinha expressamente que, para propagar o ateísmo epicurista, confiava muito na beleza dos seus versos. Não há dúvida de que um alto nível literário pode servir de salvo conduto à expressão de uma ideia. Contudo, muitas vezes desperta suspeitas. Então pode ser indicado baixá-lo intencionalmente. É o que acontece, por exemplo, quando sob a forma desprezada do romance policial se introduz a socapa em lugares discretos a descrição dos males da sociedade. O grande Shakespeare baixou o seu nível por considerações bem mais fracas quando tratou com uma voluntária ausência de vigor o discurso com que a mãe de Coriolano tentou travar o filho, que marchava sobre Roma. Shakespeare pretendia que Coriolano desistisse do seu projeto, não por causa de razões sólidas ou de uma emoção profunda, mas por uma certa fraqueza de caráter que o entregava aos seus velhos hábitos. Encontramos igualmente em Shakespeare um modelo de manhãs na difusão da verdade, o discurso de Marco Antônio perante o corpo de César, quando repete com insistência que Brutus, assassino de César, é um homem honrado, descrevendo ao mesmo tempo seu ato, e a descrição do ato provoca mais impressão que a do autor. Jonathan Swift propôs numa das suas obras o seguinte meio de garantir o bem-estar da Irlanda: meter em salmoura os filhos dos pobres e vendê-los como carniça no talho. Através de minuciosos cálculos, provava que se podem fazer grandes economias quando não se recua diante de nada. Swift armava voluntariamente em imbecil, defendendo uma maneira de pensar abominável e cuja ignomínia saltava aos olhos de todos. O leitor podia-se mostrar mais inteligente, ou pelo menos mais humano que Swift, sobretudo aquele que ainda não tinha pensado nas consequências decorrentes de certas concepções. São consideradas baixas as atividades úteis aos que são mantidos no fundo da escala, a preocupação constante pela satisfação de necessidades, desdém pelas honrarias com que procuram engodar os que defendem o país, onde morrem de fome, a falta de confiança no chefe quando o chefe nos leva a todos à catástrofe, a falta de gosto pelo trabalho quando ele não alimenta o trabalhador, o protesto contra a obrigação de ter um comportamento de idiotas, a indiferença para com a família quando de nada serve a gente interessar-se por ela. Os esfomeados são acusados de guludice, os que não têm nada a defender de cobardia, os que duvidam dos seus opressores de duvidar da sua própria força, os que querem receber a justa paga pelo seu trabalho de preguiça, etc. Numa época como a nossa, os governos que conduzem as massas humanas à miséria têm de evitar que nessa miséria se pense no governo e, por isso, estão sempre a falar em fatalidade. Quem procura as causas do mal vai parar à prisão antes que a sua busca atinja o governo. Mas é sempre possível opormos-nos à conversa fiada sobre a fatalidade. Pode-se mostrar, em todas as circunstâncias, que a fatalidade do homem é obra de outros homens. Até na descrição de uma paisagem se pode chegar a um resultado, conforme a verdade, quando se incorporam à natureza as coisas criadas pelo homem. Recapitulação. A grande verdade da nossa época: só seu conhecimento em nada nos faz avançar, mas sem ela não se pode alcançar nenhuma outra verdade. Importante é que o nosso continente se afunda na barbárie porque nele se mantém pela violência determinadas relações de propriedade dos meios de produção. De que serve escrever frases corajosas mostrando que é bárbaro o estado de coisas em que nos afundamos? O que é verdade se a razão de termos caído nesse estado não se descortina com clareza? É nossa obrigação dizer que se tortura, é para manter as relações de propriedade.
Claro que, ao dizermos isso, perdemos muitos amigos, aqueles que são contra a tortura, porque julgam ser possível manter sem ela as relações de propriedade, o que é falso. Devemos dizer a verdade sobre as condições bárbaras que reinam no nosso país a fim de tornar possível a ação que as fará desaparecer, isto é, que transformará as relações de propriedade. Devemos dizê-la aos que mais sofrem com as relações de propriedade e estão mais interessados na sua transformação, ou seja, aos operários e aos que podemos levar a aliarem-se com eles, por não serem proprietários dos meios de produção, embora associados aos lucros e benefícios da exploração de quem produz. E é claro, devemos proceder com astúcia. Devemos resolver em conjunto e, ao mesmo tempo, estas 5 dificuldades, já que não podemos procurar a verdade sobre condições bárbaras sem pensar nos que sofrem essas condições e estão dispostos a utilizar esse conhecimento. Além disso, temos de pensar em apresentar-lhes a verdade sob uma forma susceptível de se transformar numa arma nas suas mãos e simultaneamente com astúcia suficiente para que a operação não seja descoberta e impedida pelo inimigo. São estas as virtudes exigidas ao escritor empenhado em dizer a verdade.